o dom de línguas dos pentecostais é falso. Em Atos 2, fica claro que o dom de línguas era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas sem que a pessoa houvesse estudado. Em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro que há três tipos de línguas estranhas. E eu não vou perder tempo aqui dizendo que isso aí são outros idiomas, porque fica muito feio, é muita baixaria ficar falando de asneira aqui. Olá, povo de Deus, a graça e a paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz e eu quero compartilhar com você hoje um vídeo muito importante. Você já viu que o assunto é bom, o assunto é interessante. Ele disputa muitas divergências e eu quero saber a sua opinião. Para isso eu quero te pedir, tá? Fique até o final, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá? Assim o YouTube entende que esse assunto precisa ser compartilhado com mais pessoas. Assim você nos ajuda muito, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o falar em línguas. Essa é a playlist que fala sobre opiniões alheias. E nós fazemos aqui a nossa react, nós analisamos o vídeo e no final a gente dá a nossa opinião, é claro, para que você também deixe a sua opinião nos comentários, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o dom de falar em línguas. É falar em outros idiomas? Ou falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo? E para isso, a gente vai compartilhar aqui com vocês o vídeo do pastor Rodrigo Mosellin e do pastor Gesiel Gomes, tá? Cada um tem a sua opinião. E qual será a sua? Vamos ver aqui juntos até o final, tá bom? Fique com a gente. O dom de línguas dos pentecostais é falso. Em Atos 2, fica claro que o dom de línguas era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas sem que a pessoa houvesse estudado. Judeus de todas as nações, ao verem os discípulos falando em línguas, disseram: "Não são galileus e como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas?" A minha língua materna é o português. A deles, somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia. E como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Pedro, então, tomou a palavra e disse que aquilo era o cumprimento das profecias. João Batista disse que batizaria com água, mas o Messias com o Espírito Santo. Aquilo aconteceu. Um milagre notório para provar que Cristo é o Messias. Pois bem, quando você prova que Atos 2 fala sobre idiomas, pentecostais citam de maneira isolada 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas fala a Deus, porque ninguém o entende. Para dizer que existem dois tipos de dons, o de Atos 2, idiomas, e o de 1 Coríntios 14, língua dos anjos. Nenhum apóstolo mencionou a existência de dois tipos de dons. Pelo contrário, quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, Pedro disse que o mesmo que havia acontecido com eles em Atos 2, no dia de Pentecostes, repetiu-se com esses gentios. Mas, se você pegar este versículo de 1 Coríntios 14, 2 de maneira isolada, pode parecer mesmo que ele dê base para a dita línguas dos anjos. Mas, se você pegar qualquer passagem da Bíblia de maneira isolada, inúmeras heresias surgirão. Vejamos o contexto de 1 Coríntios 14. Paulo está repreendendo os cristãos por se portarem como crianças ao utilizarem o dom de línguas de maneira inadequada. No versículo 20 do mesmo capítulo ele diz: "O dom de línguas é um sinal para os incrédulos." Isso concorda com Atos 2, pois quando os judeus viram o sinal, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Mas os coríntios estavam falando em línguas estrangeiras com seus compatriotas que não entendiam nada. Dessa maneira, eles estavam falando somente a Deus e não aos homens. Aí, Paulo diz que preferiria falar 2 palavras com entendimento, ou seja, no idioma que as pessoas entendiam, do que 10.000 numa língua estranha aos seus compatriotas. Portanto, o significado de 1 Coríntios 14, 2 e todo o capítulo é: quem fala em uma língua estrangeira aos seus compatriotas está falando somente a Deus, visto que eles não entendem. Isso é criancice. Falem no idioma de vocês e se lembrem que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Mas, se existem dois tipos de dons, por que vemos entre os pentecostais apenas a língua dos anjos?
Por que apenas a capacidade para falar outros idiomas sumiu, enquanto que uma língua que ninguém entende continua acontecendo? Além disso, Paulo diz que o dom de línguas era um sinal para os incrédulos. Qual o sinal para o incrédulo ao entrar num culto e ver homens falando charabacanta, labalaia e sons desconexos e sem sentido, senão o sinal de que estamos todos loucos? E tem mais. Para ser sinal, tem que ser um milagre que possa ser comprovado. Por exemplo, os sinais que Jesus fez eram uma prova de que ele era o Messias. Quando as pessoas olharam para o cego de nascença que fora curado por Jesus, rapidamente podiam identificar que aquilo era um milagre. Se uma pessoa que você conhece, que só fala português, começa, do nada, a falar outro idioma, em russo, por exemplo, sem ter estudado, isso é um sinal, um milagre e pode ser provado. Como aconteceu em Atos. As línguas foram a isca para que Pedro pudesse pregar e ver 3.000 pessoas se convertendo. Mas se alguém fala num idioma que não existe na Terra, isso não pode ser um sinal, pois ninguém pode provar que aquilo é verdadeiro. Ou seja, tanto quem fala como quem diz que tem a interpretação podem estar mentindo. Desse modo, você precisa crer no escuro. O meu raciocínio, com base no que Paulo diz sobre o dom de línguas ser um sinal, é baseado num silogismo simples. Primeiro, o dom de línguas é um sinal. Segundo, um sinal precisa ser verificável. Terceiro, logo, o dom de línguas pentecostais é falso, já que não pode ser verificado. Em segundo lugar, Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas. Nós não estamos num congresso de teologia. Nós estamos num simpósio de considerações metafísicas das transcendências multiculturais. Nós estamos num congresso pentecostal estudando a palavra de Deus. Falar línguas é coisa de Deus. Eu não quero saber a sua formação teológica. Eu prefiro a lógica. Quer dizer, a formação lógica. Eu não quero saber a sua linha de orientação. Isso não prevalece. O que prevalece é o que Jesus está dizendo. Em meu nome falarão novas línguas. Se você não fala em línguas, eu só queria dizer uma coisa para você. Se você não fala em línguas, o que vem aí pode ser mortal para você, né? Mas não é não. Se você não fala em línguas, você não sabe o que está perdendo. Eu quero estimular você nesta tarde a receber o privilégio de falar em línguas. Deixe-me dar 2 palavras sobre línguas. Em primeiro lugar, eu quero que fique bem claro que há 3 tipos de línguas estranhas. E eu não vou perder tempo aqui dizendo que isso aí são outros idiomas, porque fica muito feio, é muita baixaria ficar falando de asneira aqui. Quem quiser estudar italiano, não é em nome de Jesus, é ter dinheiro para pagar um professor. E aqui Jesus está falando em meu nome falando. Não, já acabou lá. Cada estupidez deste mundo. Em primeiro lugar, existem as línguas estranhas, apenas estranhas para quem falou. Pode uma pessoa aqui falar em línguas estranhas? Há uma irmã aqui entre nós cujo pai é sírio. Ela está por aí, cujo pai é sírio. Logo tem outro idioma de origem. Pode uma pessoa ao lado dela ser tomada pelo Espírito Santo e falar em línguas no idioma, no árabe, o idioma que seu pai conhece ou ela conhece, porque Deus quer dar uma mensagem para ela. E ela conhece, mas quem fala não conhece. Logo é estranha. Foi assim no dia de Pentecostes. E ainda continua. Não há nenhum demérito em uma língua estranha ser conhecida por outras pessoas. Agora, se você fala inglês e você tem uma mensagem em inglês para alguém que fala inglês também, isso não é estranha, nem para um nem para outro. Isso não. Deus está me usando em português, no que você sabe, não é língua estranha.
Agora, existe a segunda classe de língua estranha. É a língua estranha que você fala e que o mundo espiritual, ou seja, os anjos, conhecem. E quando eu incluo anjos, eu incluo os que estão de pé e os outros, ou seja, os caídos. Eles podem entender. Porque a Bíblia fala língua, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E quando os anjos ouvem, veem, assistem crentes falando em línguas, eles se sentem muito felizes, porque eles compreendem que a misericórdia de Deus é tão grande que está permitindo aos seres terrenos alcançarem uma dimensão do sobrenatural, do celestial. É uma língua estranha, é mais estranha do que a outra, porque é estranha para qualquer pessoa da terra. Mas haverá um dia na sua vida em que você vai estar numa tribulação tão grande, que você não pode orar em português e que você fica temeroso de orar até em língua estranha, com medo de naquela hora passar por aí um espião e captar sua mensagem. Há momentos especiais da nossa vida em que Deus nos privilegia com uma língua que a Bíblia chama de mistério. E Paulo diz assim, e só Deus entende. A Bíblia não diz que toda língua estranha só Deus entende. Não. Lá no dia de Pentecostes entenderam, hoje ainda, os anjos entendem. Mas quando você estiver numa angústia insuportável, e você precisar de conversar com Deus de uma maneira que ninguém, é aquele telefone vermelho que havia entre o Kremlin e a Casa Branca. Só fala presente com o presidente e ninguém entra. Haverá um dia na sua vida em que você vai usar línguas estranhas, como o telefone vermelho, e quando você fala só Deus lhe entende. Deixa eu dizer uma coisa, isso significa a linha prioritária para situações de emergência. É bom falar línguas, porque um dia a gente vai precisar disto. Amém? Agora, a língua estranha é a língua de anjos. Se eu desejo passar 15 dias na França, e eu nem tanto, agora minha esposa, pelo amor de Deus, se eu desejo passar 15 dias na França, eu acho que eu faria bem de pelo menos aprender umas 20 palavras em francês, para quando eu chegar lá, ser entendido no mínimo, principalmente sabendo que os franceses não querem saber do inglês. Se você falar em inglês na França, eles fazem que não entendem. Se você falar em português, eles fazem força para entender. Então o que eu faço? Eu tento estudar umas palavras em francês, para eu não me sentir estranho quando eu chegar na França. Você nem imagina que quando você fala na língua dos anjos, você está começando a aprender o vocabulário que você vai usar em algum lugar da eternidade. Quando você fala em línguas estranhas aqui, e essas línguas estranhas são de anjos, isto significa que, na verdade, você está com um passaporte para um lugar onde se fala aquela língua. Aplauda o nome do Senhor essa. Agora, se essas línguas contêm mensagens de edificação, contêm mensagens de consolação, se essas línguas contêm mensagens que levam à profecia, elas não vão permanecer. Porque as línguas com mensagens são somente para a terra. Aí Paulo diz, havendo línguas, cessarão. Você fala em línguas? Você já falou em línguas hoje? Por que você gosta de falar em português? Porque você é brasileiro. Por que você gosta de falar línguas? Porque você é cidadão dos céus. É, povo de Deus, é isso aí. Então, eu participo da seguinte opinião. Eu sou carismático, sou pentecostal, eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu acredito, assim, que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Eu separei alguns textos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos 4:33, são alguns versículos que quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a pessoa, a evidência é o falar em línguas, assim como na história também, os grandes avivamentos, né, a evidência foi o falar em línguas. Atos 8, 17, 18, em Samaria, quando os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo,
aconteceu algo visível e concreto que fez com que Simão visse que eles foram batizados. Ora, como que Simão viu que eles foram batizados? Aconteceu algo notório, visível, e assim a gente crê que foi o falar em línguas. Saulo recebe o Espírito Santo em Atos 9:17 e Paulo afirma mais tarde à igreja de Corinto, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 14, versículo 18, que ele falava em línguas. Tá? Em Éfeso, por exemplo, os crentes foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tá? Jesus disse que no meu nome falarão novas línguas. Tá? Eu creio, na minha humilde interpretação, que se fosse falar em outro idioma, Jesus usaria o termo falarão em outras línguas, mas Jesus diz falarão em novas línguas, dando a entender que seriam línguas desconhecidas. É uma interpretação. Lembrando sempre que a capacitação com o Espírito Santo se dá com a finalidade de pregar o Evangelho. Tá bom? Atos 1:8 diz: receberão poder e ser-me-ão minhas testemunhas. Então chega de exagero, meninice, esses oba-obas, tá bom? Não misture pentecostal com neopentecostal. É claro que a gente vê muito exagero, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muito mimimi. A verdade é essa, tá? Então chega disso. Agora, eu preciso expressar aqui o seguinte. Em um e no outro vídeo, né, eu achei que teve um exagero das duas partes. A gente precisa aprender a lidar com opiniões alheias. E a gente precisa entender que as opiniões alheias, elas podem sim nos trazer informação. Tá? É muito bom ouvir as opiniões diferentes, é muito bom pensar junto, principalmente quando se tem base bíblica. Como eu sempre falo aqui no canal, toda interpretação precisa ser bíblica. Então, num vídeo, né, o pastor Rodrigo Mosellin, ele disse que o dom de língua dos pentecostais é falso. Né? Eu acho que você desrespeita, pastor, um pouquinho quem assim acredita na Bíblia, bem como na experiência de falar em línguas. Tá? Assim como, quem sou eu para falar desses homens de Deus, pastores, não estou desmerecendo ninguém, nem dizendo que eles deixam de ser o que são por causa do que falaram, tá? É só a nossa opinião e essa playlist é para isso, tá? E na outra playlist sobre se o inferno é eterno ou não, comentaram, disseram que eu tenho que ser neutro. Gente, eu não vou ser neutro primeiro porque eu tenho responsabilidade com quem é inscrito no canal. Eu não posso te mostrar dois caminhos e dizer vai no que você quer. Não, eu te mostro a minha opinião, tá bom? E você vai nela lendo a Bíblia e se você quiser, tá? Então eu dou a minha opinião. Tá? E essa playlist é para isso. É para que a gente dê nossa opinião e vocês vão dar a opinião de vocês no comentário. Tá ok? E então eu vou dar a minha opinião. E em contrapartida, o pastor Gisel Gomes também, ele disse que quem crê que falar em língua é falar em outros idiomas, ele chamou de asneira. Isso é pegar pesado, isso é desrespeitar. Então, só trazendo isso para você, nós não compartilhamos nenhum tipo de desmerecimento, de preconceito com a opinião alheia, tá bom? Desde que seja dentro da Bíblia, tá bom? Nada pode tirar no que nós cremos, nada pode tirar no alicerce da nossa fé, naquilo que nós professamos, que é Cristo e Ele crucificado. Então, qualquer interpretação bíblica de assuntos relevantes ou irrelevantes que nos leva a compreensões diferentes é válido e é aceito. Cada um tem a sua opinião, tá bom? Então, eu quero assim deixar para você que você respeite a opinião alheia, assim como eu te peço que respeite a minha. Mas se você tem uma opinião diferente da minha, fique à vontade para comentar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo. Fique na paz, até o próximo. Um abraço.